que a Evelyn tocou num ponto nodal, que é a questão da acessibilidade, que eu tinha colocado desde o primeiro ponto. É aí que mora o grande problema, né? Sobretudo para as comunidades mais carentes, né? Você tem toda essa lógica, né, que nós todos apresentamos, e, obviamente, eu continuo a dizer que, independente de qualquer questão conjuntural econômica, os problemas são os mesmos e se mantêm. Isso não muda o quadro, né? O fato da pauperização, a falta de acesso, os problemas que foram apontados, eles se mantêm. Mas você tem, simplesmente, nessa questão do acesso, um problema nodal, não é, de você ter a exclusão do cidadão, que foi o primeiro ponto que eu falei. Você não tem como ter um cidadão partícipe incluído se ele não tem nenhum ponto de internet. Nós ali na UERJ, no programa de pós-graduação de cidade, Marcelo estudou lá, ele sabe, inclusive nós temos ali o Ronaldo Lemos, o Carlos Afonso, né, de professores ali nesse meu departamento, eles trabalham a noção da cidade digital. Nós tivemos uma série de trabalhos e até experiências, né, aqui no Rio de Janeiro, né, de amplitude total, né, de acesso à internet por determinadas cidades aí no interior, né? Nós tivemos até, no caso do Rio de Janeiro, uma cidade no interior onde isso foi feito. Mas a questão é que nós precisamos ter isso, e aí que eu acho importante, né, a colocação que a Evelyn fez, na pauta de políticas públicas. Hoje, a acessibilidade da internet, ela não é uma coisa que é um plus, né? Não é algo que não esteja na pauta da essencialidade. Hoje as pessoas colocam a questão da internet, eu digo, né, não todos os políticos, mas os políticos de um modo geral, né, que nós dispomos, né, com raras exceções, hoje nós temos aí uma baixa qualitativa sensível e que todo mundo reconhece nos legislativos. Infelizmente, são poucos os parlamentares e os governantes que têm esta consciência, né? Esta noção da importância, né, da acessibilidade como um mecanismo de inclusão do cidadão. A fala da Evelyn foi toda uma fala do problema da falta do hiato da inclusão, né, do cidadão, e que causa resultados gravosos, terríveis, né? Exatamente a concretização, a implementação de tudo isso que nós estamos falando. Mas o fato é que você já tem experiência aqui na América Latina, Colômbia, né? Teve experiências assim extraordinárias de inclusão plena, né? Porque a partir do momento que você bota pontos de acesso, né, em toda a cidade, hoje em dia colocar o ponto de acesso à internet é um troço quase que vital. É igual saneamento básico, é igual outras pautas, né, de essencialidade para o cidadão, né? Da mesma maneira que tem que se fazer uma escola, da mesma maneira que tem que se fazer um hospital, da mesma maneira que tem que promover o saneamento básico, essas essencialidades primeiras, né, da pauta de políticas públicas, você obrigatoriamente hoje, né, você tem que ter a internet nesse contexto. Eu me lembro que participei de um seminário em 2015 sobre inovações na área energética no parlamento italiano. E aí vejam vocês, tudo era muito bonito, e eu entendo o desconforto da Evelyn exatamente nessa situação. Todo mundo apresentava teses muito bonitas, das mais diversas, né, modalidades, né, de energia alternativa,
e tal, bababá. Mas eu, quando apresentei meu trabalho, a primeira coisa que eu falei é que nós estamos num país onde a questão da energia ganha outros contornos, porque você tem bolsões e bolsões e bolsões, milhares de pessoas ainda que não têm luz. Então, a questão da energia ganha um outro contexto dentro desse espectro, né? Que as pessoas não têm sequer luz, né? Em pleno século XXI. Então, hoje, uma sociedade toda sendo impulsionada, e mesmo, né, nos movimentos mais lentos, como é o da nossa sociedade, né, que vai a passos, né, mais vagarosos, mas vai no sentido, né, de uma democracia digital, né, do e-government, da e-democracy. Como pensar nisso tudo com bolsões e bolsões e bolsões de miseráveis que não têm acesso ao ponto da internet, né? E você tem aqueles, né? A Evelyn bem colocou, que ficam na dependência do pacote de dados, e você ainda tem os tantos outros que nem o pacote de dados tem. E esses estão, então, né? Certamente ela vai falar melhor do que eu sobre isso, mas eles estão em absoluta exclusão. Eu acho que esse é o ponto. Quando se fala, né, da democracia digital, tanto eu, quanto o Marcelo, quanto a Evelyn, de formas diferentes, falamos do mesmo ponto e da mesma forma, que é a questão nodal, que é a exclusão, né? Fato, né? Estou aqui como boa aluna soldada aqui, atendendo à provocação do nosso mediador. Os bots, robô não é cidadão. Robô não é cidadão eleitor, não tem título eleitoral, não vota, né? Robô não tem natureza jurídica de pessoa. Então, o robô assanhado no universo digital, fazendo o que não deve, tem que ser combatido pela Polícia Federal, né? Então, essa questão do robô, para mim, é muito simples. Não tem liberdade de expressão de robô. Desculpe aí nossos colegas, né, Marcelo, muito impulsionadores da liberdade de expressão, mas liberdade de expressão de robô, robô é outra coisa. Robô geralmente é trazido ao debate não para coisa boa, porque para discussão séria, parlamentares sérios conversam com pessoas, conversam com cidadãos, ouvem a população e suas demandas. Robô não é, Evelyn. Robô está fora da... Quando o robô é trazido à ágora digital, né, e ela enfrentou muito, né, esses problemas com o robô, é outra coisa, e geralmente não é coisa boa, né? As deepfakes, né? Voltamos ao mesmo ponto que nós colocamos no início aqui da minha apresentação. Você, na verdade, hoje tem um impulsionamento maior de preocupação e foco na questão tecnológica do que até materialmente na essência dos problemas. José, os problemas são os mesmos. Se você tiver aí uma conversa com os políticos antigos, as questões são as mesmas, os problemas são os mesmos, inclusive os fatos são os mesmos, potencializados, né, por um outro instrumental, por um instrumental cibernético que, na verdade, ganha contornos mais dimensionados. Mas os fatos são absolutamente os mesmos, né? E na questão da Estônia, né, que você estava também provocando, decréscimo é natural. Num determinado momento que você cria uma novidade, toda novidade ela gera uma procura natural pelo experimento. A partir do momento, né, e por isso que é importante também a colocação que o Marcelo fez. Ela é facultativa. Ela não é detentora do exclusivismo, né? A opção, né, da Estônia
na digitalização do voto, ela não tem esse contorno exclusivista. Ela é uma opção, uma faculdade que pode ser usada pelo eleitor. Mas se o eleitor é mais tradicional, se o eleitor, de repente, não tem acesso, né, por N motivos, porque, às vezes, eu vou dizer, pode parecer impensável aos dias de hoje, mas, além da questão da pauperização, tão bem lembrado pela Evelyn, hoje há toda uma lógica também da busca de outros estilos de vida. Existe um movimento na Europa, e eu estudo sobre isso também com os meus alunos ali na disciplina de cidades inteligentes, e eu faço ali minha disciplina numa perspectiva bem diferente do que a grande maioria das pessoas fazem nas abordagens de cidade inteligente, que é sempre pela via, né, da inovação tecnológica ao extremo, mas nós trabalhamos também a cidade humanizada, Evelyn, porque não adianta nada você ter o máximo do impulsionamento tecnológico, aplicativos, botões e tal, e tá o cara comendo lixo na esquina, não é? Você não pode ter, né, numa mesma sociedade, né, um grau tão impulsionado, né, do high-tech, mas que os problemas sociais estejam ali mantidos e acentuados. Mas você tem hoje na Europa um movimento chamado o movimento da desaceleração, não é? Onde as pessoas buscam um outro estilo de vida. As pessoas simplesmente não querem estar conectadas. As pessoas não querem este tipo de contato. É uma opção também, este cidadão tem que ser respeitado. Por isso que eu acho que, no caso que o Marcelo falava da Estônia, né, e exatamente por ser tão avançada a sociedade, ela se preocupa também com estes nichos de pessoas que, por opção própria, muitas vezes não em razão da pauperização, mas por opção própria, buscam uma vida alternativa. Vejam vocês, pessoas que... Eu conheço professores, até renomados, que sequer têm um telefone celular, porque simplesmente não querem ter. Eles não querem ter. Não querem ter a abordagem, por exemplo, dos meios digitais. Não querem ser achados, não querem estar conectados full time, tal como nós hoje nos aceitamos, né, a ficar, não é? Nós sabemos todos o custo disso aí, de estarmos full time, né, disponíveis à conexão. Você tem um grau de estresse, né, de saúde. Já há muitos estudos sobre isso, né? Pessoas até deprimidas, né, em razão da velocidade, né, do estresse trazido pelos meios de comunicação e por essa conectividade full time. Ô, Vânia, Marcelo. Não, tem uma coisa interessante nessa linha que você falou, que quando a gente vai lá ver aquela deliberação, né, que até você citou, da Comunidade Europeia, a Comissão de Ministros, eles deixam muito claro que o voto eletrônico, ou seja, a democracia eletrônica, ela é alternativa, né? Ou seja, ele garante também o direito individual fundamental da pessoa de continuar na vida analógica, ou seja, de não viver no mundo digital, se ele Exatamente. quiser. E aí que eu acho importantíssima a colocação da Evelyn, porque ela colocou, pelo aspecto, Marcelo, da pauperização e da dificuldade, né, das pessoas, obviamente, né, mais pobres não terem, né, essa oportunidade do acesso, o que gerou, né, muitos decréscimos à democracia, como ela demonstrou, mas você ainda tem a questão da opção do estilo de vida. Mas não só isso, Vânia, se você me permite fazer um adendo, mesmo quando a gente tem o acesso à internet, o poder público não está totalmente configurado
para receber... Os programas estão feitos. A gente está vendo agora, no meio do sistema de deliberação remoto, que não tem viabilidade da participação popular. Mas, Evelyn, a gente não consegue acessar nem o banco público. Mas é por isso que a gente... Por isso que todos os autores que estudam a matéria entendem o seguinte: você só pode falar em democracia digital se você tiver um governo digitalizado. E um governo digitalizado, ele pressupõe uma outra questão, que é desburocratizado. Porque não adianta nada você criar a ferramenta de entrada do requerimento do cidadão e aí voltar para aquela burocracia, e ela não rodar com a celeridade que o mundo digital exige, né? Ela só cumpre a primeira fase, né, Márcio? Isso. Exatamente, que é o protocolo da petição, né? Ou seja, o protocolo do requerimento. Todas as etapas têm uma burocracia danada. É aquela mesma situação. Que a gente diz na gíria só para inglês ver, né? Aquela primeira etapa, né? Aquela mesma situação, né, Vânia? Como é que você vai falar num país que quer falar em governo digital ainda tendo uma estrutura cartorária como a gente tem no Brasil, né? Estrutura cartorária. Vai ter que acabar. A lei exige reconhecimento de firma, não há previsão legal da assinatura digital via token, certificação digital, independentemente de ser advogado ou não, qualquer pessoa pode ter, não tem previsão legal disso, os cidadãos não puderam manifestar sua oposição à atual gestão do governo federal e dependeram de um parlamentar para assinar o pedido para poder o processo tramitar na casa, porque também não tinha previsão disso. E o que até o Zé tinha feito a pergunta sobre postergação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o processo da postergação se deu em razão da necessidade de implementação, porque por mais que tenham direitos e garantias previstos na Lei Geral de Proteção de Dados, também tem imposições legais a empresas e até mesmo ao governo de adequar a sua atuação em conformação à lei. E aí, justamente, a adequação, a conformação, você precisa de uma estrutura, tanto de treinamento dos funcionários públicos, quanto dos empregados dessas empresas, para aplicar na proteção de dados, privacidade, garantir privacidade. Justamente essa dificuldade de implementar a LGPD fez com que surgisse a necessidade de postergar. O debate que foi feito na Câmara dos Deputados, e no Senado também, em geral, Congresso Nacional, foi que nesse período de pandemia seria impossível implementar, porque precisa mesmo de atuação física nesses locais. Só que também não era possível se debater a postergação da implementação, da aplicação de direitos e garantias que já foram previstos na LGPD. A solução que até então foi encontrada no PL 1175, que já vai à sanção daqui a pouco, é postergar apenas a aplicação das sanções. Então, a LGPD entra em vigor em agosto, mas a aplicação das sanções pela não implementação vai valer a partir do ano que vem. E um processo interessante, como o uso de robôs pode manipular a opinião pública, um dos instrumentos de participação popular previsto tanto nas duas casas do Congresso Nacional é a votação dos cidadãos sobre determinadas matérias. Você é a favor ou contra de determinado projeto de lei. E isso infla quando você coloca numa rede em que robôs conseguem votar para manipular a opinião da população, mascarar a opinião da população. Da mesma forma como em audiências públicas, o gestor público ele não fica vinculado à opinião manifestada pela população, os congressistas também não ficam vinculados, eles podem usar como termômetro, mas eles não ficam vinculados ao resultado dessa votação. Justamente por quê? Porque aí, óbvio, cada parlamentar vota de acordo com as convicções apresentadas e expostas no momento em que foram eleitos, e porque cada vez mais se revela essa questão dos robôs interagindo nas redes e falseando uma opinião pública. Então, poderia inflar um projeto de lei que pode ter apoio na população, ele pode ter um resultado final de que a população rejeita aquela proposição. Tá. Mas, Evelyn, só para complementar o que você está falando, eu acho que aí... Mas aí eu vou fazer... José, só falar uma coisa aqui que eu acho que é importante. O que a Evelyn está levantando aqui, que é a preocupação dos robôs, e essa possibilidade de você manipular as enquetes, manipular as pesquisas, as consultas populares,
ela parte de uma premissa que é o que eu estou dizendo, o Brasil cometeu um erro enorme de ter se afastado do projeto da identidade digital, identidade única. O ministro Gilmar Mendes tentou naquela oportunidade, quando ele ainda estava como presidente do Supremo, defender essa tese, né? Até começou a tramitação no Congresso, mas aí por pressão dos estados, porque queriam manter as autonomias de cada um ter o seu registro de identidade, a gente perdeu essa questão. E por que eu falo isso? Porque no momento que você tem uma identidade digital, você tem um instrumento para evitar a utilização dos robôs. Porque se você vota só com a identidade digital, nessas enquetes, nessas consultas, você vai proibir, por exemplo, eu geralmente entro no e-democracy lá da Câmara dos Deputados. Gente, é simples, é você criar uma senha e o seu e-mail senha e você entra. Né? Então não tem nenhuma... Não, mas aí você pode ter vários e-mails, você pode ter várias... você pode criar várias contas. Várias contas. Diversas vezes. Exatamente. Sim, mas isso com a identidade digital você para isso. Você limitaria. Não é isso? Tá falando de... E você resolve. Token, né, Marcelo? Só por uma questão de dúvida, você está falando de autenticidade e através de token. É isso que você está dizendo, para que não ocorra nenhum tipo de... diversas maneiras de se autenticar. Se conferir a autenticidade da pessoa, não necessariamente você, porque assim, já se debateu, inclusive, como essa votação da manifestação popular não poderia ser via certificado digital, mas aí você excluiria uma população pobre, porque isso demanda um custo inicial e uma renovação de tempos em tempos. Então, você excluiria quem é pobre de poder participar, se você exigisse o token. A proposição do Marcelo, pela identidade digital, é uma maneira de certificar que aquele indivíduo é ele mesmo. Por outro lado, gratuitamente. não